Mantenha-se na vanguarda das descobertas da ciência. Bem-vindo a Futuris. Para se ter uma noção do desafio que os oceanos enfrentam, nada melhor do que um mergulho até aos 15 metros de profundidade. Pelo menos foi o que pensámos no primeiro mergulho durante a nossa procura por respostas sobre misteriosas bolhas de dióxido de carbono. Tudo começou na mitológica ilha Vulcano, no norte da Sicília. Naquele dia acordámos de madrugada. E de imediato embarcámos numa aventura à procura de pequenos vulcões submarinos. Estamos a estudar os efeitos do dióxido de carbono nos mares. Como queimamos e lançamos dióxido de carbono para a atmosfera, mais CO2 é também absorvido pela água do mar. E é muito difícil dizer quais as consequências em todo o ecossistema dos mares, excetuindo aos locais que naturalmente são ricos em dióxido de carbono. Felizmente, a Europa tem alguns bons exemplos de vulcões que emitem dióxido de carbono para a água do mar, modificando ao mesmo tempo a acidez do oceano. O dióxido de carbono afeta comunidades inteiras de organismos de uma mesma espécie. É por isso que estamos a mergulhar nestes locais. You see how yellow the rocks are? It's quite like sulfurous. O biólogo marinho Jason Hall Spencer foi o coordenador da nossa expedição, em parte ligado a um projeto de pesquisa da União Europeia chamado Época. Foi uma investigação lenta e paciente. Por isso, de vez em quando, Jason partilhava connosco algumas das histórias sobre a biologia marinha que o fascinam. Se perguntar a alguém que tenha estado na pesca há bastante tempo, ou se observar fotografias antigas, aquilo que agora consideramos peixes grandes são na realidade muito pequenos. Temos andado a pescá-los cada vez mais e mais. Os grandes peixes já não existem. Costumava ser no Mediterrâneo que podia sentar-se aqui junto à água e ver passar os cardumes de atum. Podia mesmo ir de barco tentar apanhá-los. Comunidades inteiras cresceram com esse tipo de pesca porque confiava-se nesse acontecimento todos os anos. Agora já não acontece mais. Para mim, essa foi uma das maiores consequências da ação do homem nos oceanos. Isso é óbvio. Os antigos cânticos encorajam os pescadores. Os métodos tradicionais pouco mudaram nos últimos séculos aqui na costa do Senegal. Os pescadores estão à procura da sardinela, uma espécie próxima do arenque. É considerada uma delícia local. Hoje, a faina não foi muito satisfatória. Já ontem houve poucos peixes e demasiado pequenos. Os estoques de peixes que víamos quando éramos jovens já não os vemos. É uma era diferente. Os arenques, por exemplo, eram de tal maneira grandes que lhes chamávamos os 4 metros. A pesca excessiva, tanto a artesanal como a das grandes empresas, está a colocar as sardinelas e dezenas de outras espécies em risco de extinção na costa senegalesa. Estes cientistas tentam perceber como é que a extinção pode ser evitada. Vêm todos os dias a este porto recolher algumas espécies para análise. No laboratório, o primeiro passo é pesar e medir os peixes, assim como os respectivos órgãos internos, e depois verificam o sexo de cada um.
Os cientistas querem saber se os peixes são suficientemente crescidos para terem tido pelo menos uma postura de ovos antes da captura. Através da medição de pequenas estruturas calcificadas retiradas da cabeça dos peixes, calculam a idade. E aqui há sinais preocupantes. Se tivermos como referência a pesca de há 10 ou 15 anos, verificamos que hoje o tamanho dos peixes capturados é bastante menor. É preciso, pois, rever toda a nossa pesca. É a partir deste instituto no norte da Alemanha que um projeto de investigação da União Europeia sobre a pesca excessiva no Senegal e noutros 20 países é coordenado pelo cientista Rainer Freuze. O objetivo é fazer com que os pescadores deixem o peixe no mar até terem o tamanho ideal, que corresponde a metade ou 2/3 do tamanho final. Se capturarem os peixes nessa altura, haverá maior rendimento com menos esforço, logo menor influência sobre as populações. Publicamos um estudo que mostra que as populações marinhas poderiam ser 7 vezes maiores se os peixes fossem capturados no tamanho certo e que os pescadores teriam maiores rendimentos. Algumas experiências sobre pesca inteligente e mercado estão já em curso. As etiquetas verdes neste supermercado do sul da Alemanha garantem que o peixe vendido foi capturado no tamanho certo, o que corresponde a um determinado preço. Os clientes mostram um misto de curiosidade e desconfiança. Estou disposto a pagar mais até a um determinado nível. O peixe já está muito caro, porque é cada vez mais raro. É preciso encontrar um equilíbrio. Para mim não é importante que estes peixes, ditos sustentáveis, sejam mais caros. O que importa é que sejam de boa qualidade e frescos. Estamos de regresso ao Senegal. Aqui os pescadores defendem que a pesca excessiva deve parar, senão o seu futuro vai ser destruído. Matar peixes pequenos não é o melhor. Quando pescamos peixes pequenos, sabemos que já não resta mais nada no oceano. O nosso desafio de encontrar um local rico em dióxido de carbono revelou-se bastante complicado. Este é um lugar peculiar porque existe alguma água quente devido ao vulcão. À entrada de algumas grutas detectamos bonitas cortinas de bolhas de dióxido de carbono a subir para a superfície. Na realidade, a água do mar é um excelente amortecedor para os efeitos do CO2. Por isso, algumas bolhas não fazem uma grande diferença nas zonas circundantes. É preciso muito CO2 para haver uma diferença. Assim, infelizmente, este local não é perfeito para aquilo que pretendemos. É interessante, belo, mas não é aquilo que precisamos. Temos que ir para outro sítio. E foi a altura para outra história sobre biologia marinha. Deep sea corals are especially Os corais de águas profundas são muito sensíveis à ação humana porque eles evoluem e vivem em ambientes muito estáveis. Se os humanos mudam radicalmente essas condições, de certa forma então colocam os recifes em risco. O risco mais óbvio é a pesca nestes recifes com equipamento para arrastar o fundo do mar porque funciona como uma escavadora. Numa passagem em apenas 1 hora é possível destruir habitats de centenas de anos de existência. O
Pelagia estava a horas naquela manhã cinzenta de verão, após 2 semanas de pesquisa ao largo da costa britânica. A bordo seguiam 15 biólogos de 6 países europeus, peritos em corais de águas profundas. Realizaram várias análises para perceber como estes corais de águas profundas diferem dos mais conhecidos, os corais tropicais. Os corais tropicais têm algas no tecido e essas algas fazem a fotossíntese, ou seja, utilizam a luz para fabricar energia e alimentar os corais. Mas uma vez que não há luz a grande profundidade, nós perguntamos-nos se existe alguma coisa que possa substituir essa simbiose com as algas. Podem ser as bactérias que estão nos tecidos, que utilizam a água como fonte de nutrientes. The film, the images are transmitted through a wire directly to the ship so we can see. O barco de pesquisa possui equipamento sofisticado que permite estudar os corais em tempo real. A tecnologia ajudou a elaborar estes mapas interativos sobre as correntes marítimas que explicam como os corais se alimentam, crescem e colonizam novas áreas. Aqui vemos períodos de 2 horas onde as correntes mudam de direção e magnitude. E o que esperamos encontrar com isto é alguma relação entre as correntes do topo da montanha subaquática e ao longo da montanha, porque isso é decisivo sobre a forma como a comida pode ser transportada para os corais que vivem no topo. Food can be transported to the corals that grow on top. We might have to cut further into Os corais vivos são bastante sensíveis à luz e mudanças de temperatura. Por isso, o transporte tem que ser rápido e cuidadoso. A pesquisa foca-se em diferentes padrões, onde se inclui a respiração e a alimentação. O cientista britânico Murray Roberts estuda este tipo de corais desde 1997. Nessa altura, pouco se sabia como eles se alimentavam. Agora as coisas estão um pouco mais claras. As últimas investigações indicam que os corais têm uma dieta mista. Podem alimentar-se de restos de animais vivos ou de restos de plantas. Têm uma espécie de dieta omnívora. E também é possível que absorvam matéria orgânica da água. Por isso podem crescer em áreas ricas em nutrientes, mas também em áreas onde as matérias orgânicas são trazidas pelas correntes locais. The skipper can probably O nosso segundo local de mergulho foi aconselhado por mergulhadores locais e pescadores. E mais uma vez não tivemos sorte. Aqui estamos em condições de acidez normais. Não temos grandes libertações de dióxido de carbono. Espero que consigam ver. Há uma abundante vida calcificada nesta zona. Existem algas coralinas, ouriços, lapas, mexilhões, muito daquilo que se espera encontrar em zonas não poluídas do Mediterrâneo. As pessoas ficam muito chocadas quando o enorme número de cetáceos, golfinhos ou baleias dá à costa, por vezes por razões desconhecidas. Mas uma das maiores preocupações é que o ruído ensurdecedor de construções ou de sondas sísmicas ou sondas militares, danifica a audição ou confunde as mentes desses organismos muito sensíveis. Resultado, os animais perdem-se ou ficam paralisados. Organisms and causes them to get lost and to become stranded. Aqui, no aquário de Barcelona, os animais marinhos estão bem protegidos por detrás do espesso vidro dos tanques. Mas no mar
mar aberto, os animais não podem fugir de uma intervenção humana, sempre crescente na sua forma de vida habitual. É necessário compreender que alguns dos organismos marinhos que vivem neste ambiente há milhões de anos adaptaram-se graças à informação que recebem através do som. Em particular, os mamíferos marinhos, os cetáceos que utilizam o som para todas as suas atividades. Se as nossas emissões de ruído contaminarem as áreas onde vivem, impedindo-os de receber corretamente as informações, as suas vidas estarão em perigo. Para os cetáceos, o som é o meio primário para conhecer o ambiente envolvente, comunicar, navegar e procurar alimento. Ruídos fortes produzidos pelo homem podem traumatizar e incapacitá-los. Penso que podemos comparar o processo à visão humana. Se a nossa visão é limitada, somos incapazes de viver sem assistência. Para estes animais, as atividades diárias tornam-se difíceis, com possibilidades mais reduzidas de capturar presas e de se orientarem através do som. Cientistas do projeto LIDO, acrónimo de Listening to the Deep Ocean Environment, recorrem a hidrofones gigantes para ter uma noção do efeito negativo da poluição sonora. É um método menos prejudicial do que os comuns aparelhos de escuta a bordo de navios e permite o constante acesso à informação. Todos os dados acústicos são processados neste laboratório em Barcelona. Primeiro filtramos os dados para ver se existem alguns eventos acústicos interessantes, assobios, sinais sonar de cetáceos ou ruídos de atividades humanas. Depois da fase de detecção, classificamos-os e transmitimos os dados para o público em geral. Qualquer pessoa pode fazer o download da análise dos resultados que são apresentados diretamente online. Na mesma altura em que procurávamos as bolhas de dióxido de carbono, colegas nossos mediam a acidez da água e a biodiversidade marinha ao longo da costa da ilha. Os vulcões representam um laboratório natural perfeito. Aqui temos diferentes postos de medição separados por centenas de metros. As comunidades marinhas são muito distintas. Esta informação ajuda-nos, de certa forma, a fazer uma estimativa de como os ecossistemas podem evoluir. A maior parte das pessoas pensa que o fundo do mar é uma aborrecida, extensa camada de lama que cobre milhares de quilómetros sem nada interessante. Mas isso é errado. Na verdade, o fundo do mar está recheado de atividade geológica, algo que o torna um lugar excitante para se estudar a biologia do local. Repare, nestas águas rasas, muitas pessoas estudaram-nas e analisaram-nas e conhecem os seus sistemas. Mas, quanto mais fundo forem, menos se conhece. Pensamos que existem cerca de 50 mil vulcões gigantes no fundo do mar, vulcões com 1 quilómetro de altura que nunca foram estudados. Uma manhã de tempestade pouco habitual na ilha grega de Creta recebe o Meteor, um navio alemão de investigação acabado de regressar de uma missão no Mediterrâneo. A bordo estão 30 cientistas europeus, incluindo a geofísica italiana Silvia Ceramicola. O melhor amigo de Silvia foi este veículo submarino capaz de ir até uma profundidade de 4.000 metros.
Durante 3 semanas, todo o tipo de espécies marinhas passaram diante das suas 7 câmaras digitais. Mas para Sílvia, as imagens mais preciosas são destes fundos desérticos a 1700 metros de profundidade, as colinas de um vulcão de lama. Contrariamente aos vulcões quentes de magma, os vulcões de lama são formados por gases frios, fluidos e sedimentos emanados da crosta terrestre. Só muito recentemente, os cientistas europeus começaram a conhecê-los melhor através de sistemas de sonar e vídeo e também do estudo de rochas sedimentares roubadas ao fundo dos mares. Os nossos vulcões estão na superfície das bacias submarinas. Estas bacias têm vários quilómetros de sedimentos sobre as bases rochosas. Se conseguirmos perceber a que profundidade estavam estas rochas antes de serem atiradas para o exterior pelos vulcões, conseguiremos compreender a profundidade das raízes do vulcão e isso é muito importante para nós. Outra coisa bastante importante é tentar perceber se estes respiradores de matéria sedimentar têm sido cíclicos ou se aconteceram apenas uma vez ou com que regularidade. Sílvia e a sua equipa descobriram estes 2 vulcões ao largo do sul de Itália. Agora conseguiram estabelecer um mapa morfológico mais preciso da área em redor. O nosso mergulho mostrou-nos até agora que o vulcão não está ativo, mas encontramos imensos traços de vulcanismo. Encontramos estes blocos de lamas vulcânicas, encontramos sedimentos brancos, muito finos, parecidos com a neve, que cobrem todo o cone vulcânico. Estes sedimentos podem ter vindo da erupção de um cone próximo, depositando-se aqui, ou podem ser deste vulcão, agora inativo de há muitos anos, durante a última erupção. Emissões de gases, falta de luz, pressões enormes. O ambiente dos vulcões de lama submarinos apresenta grandes desafios para a vida. No entanto, há micro-organismos que conseguiram adaptar-se com sucesso a estas condições extremas. 99% são ainda desconhecidos para a ciência. De acordo com a microbiologista Antje Boetius, o seu papel é crucial para os ecossistemas marinhos. No fundo do mar, quando há vulcões de lama por perto, vemos bocados diferentes, como remendos de pontos negros. Nós reconhecemos normalmente estes espaços brancos em torno dos pontos negros. O que vemos aqui é a oxidação de bactérias em tamanho gigante. Colónias de bactérias que, depois de absorverem gases como sulfato de hidrogênio, se tornam tão grandes que podem ser vistas a olho nu. São, na verdade, grandes consumidoras de sulfato de hidrogênio e impedem o gás de se espalhar pelas águas dos mares e oceanos. Foi à meia da tarde que finalmente encontramos aquilo que procurávamos. É fantástico, todo o fundo do mar está a borbulhar, é dióxido de carbono a emergir, parece champanhe a borbulhar em frente aos olhos. É de facto muito bonito, mas precisamos de ver com muita atenção para percebermos o que se passa. E não se vê qualquer tipo de vida com carbonato de cálcio. Simplesmente não existe. Mesmo os organismos que normalmente teriam conchas estão despidos sem as conchas. É uma visão global fascinante de como fica quando se põe imenso dióxido de carbono no mar. When you put a lot of carbon dioxide into the sea. O homem não vai acabar com a vida nos mares, não está no nosso padrão. Por isso estou otimista a muito longo prazo, porque quaisquer que sejam os estragos que o homem provoque no mar, algumas coisas vão sobreviver. E num espaço de tempo geológico, depois dos humanos já se terem ido embora, haverá vida no mar, mas de uma forma diferente da que existe aqui.
Não estou otimista com o futuro imediato, ou seja, o futuro da minha filha e dos meus netos e a forma como vão sentir o mar, porque será diferente das minhas experiências. Tive a oportunidade de ver os antigos recifes de coral ou ir a locais virgens do fundo do mar. Toda a gente tem esta atração inata quando está perto de uma poça de água do mar. É impossível evitar o riso e a excitação das crianças quando procuram caranguejos. E é isso que mais esperança me dá, porque é como uma relação incontrolável que temos com o mar e com as coisas que nele vivem.